o futebol brasileiro com o futebol europeu, e ainda tinha aquela discussão. Eu acho que hoje todos nós, vou dizer todos, todo mundo é muita gente, mas acho que a grande maioria que acompanha futebol já entra num acordo que o futebol europeu está muito acima do brasileiro. A principal mudança que eu vejo, eu acho que é o coletivo, é o trabalho em equipe. É uma engrenagem, né? É movimentação. Então, passa muito pelo técnico isso, então, né? Passa porque muito aqui, pelo técnico, uma coisa total. que eu falo sempre, Lucas, é que é muito difícil, cara, você ver um técnico conseguir mudar uma circunstância de partida. Eu tava lendo os comentários dos meus vídeos como sempre faço e reparei em uma coisa no vídeo do Fluminense e do futebol brasileiro. Teve muita gente falando exatamente uma mesma coisa, batendo em uma tecla como se fosse algo inquestionável. E foi entendível, porque eu decidi não tratar sobre aquele tema naquele vídeo. Então eu pensei que ao invés de ficar respondendo comentário por comentário, eu poderia fazer um vídeo complementar. Assim, o assunto do vídeo primário já fica mais construtivo para o debate e consigo trazer essa dúvida ou fato novo para mais pessoas. Então eu decidi fazer isso com todos os vídeos que gerarem muitos questionamentos. Sempre que acontecer isso, farei um vídeo complementar que não é necessariamente uma parte 2, mas que é necessário assistir o primeiro para entender o contexto. Então se você chegou de paraquedas pelo título, você precisa assistir esse vídeo que eu estou deixando no card, para entender melhor esse aqui, fechou? Eu te garanto que vale a pena, não é um assunto chato. Então agora eu vou tratar sobre um comentário que foi amplamente feito no vídeo sobre a mentalidade do futebol brasileiro, que foi: o dinheiro é o principal fator para a diferença entre os times da Europa e do Brasil. Para começar a discutir essa ideia, preciso dizer que é claro que eu concordo que a diferença econômica é muito importante. Contrariar isso seria uma loucura. Eu apenas não abordei esse tema no vídeo anterior por focar em um único fator, e que na minha visão é mais importante que o econômico. Mas falando sobre isso agora, a diferença econômica impacta muito na diferença de um clube para o outro. Você ter o poder de compra para trazer os melhores jogadores para o seu time é algo que influencia muito, e um bom exemplo é uma situação que acontece dentro do próprio país. Nem precisamos ir para a comparação entre City e um time daqui, basta ver a situação de Palmeiras e Flamengo. Esses dois clubes já saem na frente dos outros por ter ótimos times e elencos, sofrem pouco com perdas de jogadores e têm opções variadas de mesma qualidade para alterar o estilo de jogo na partida. Acho que nenhum outro clube do país tem esse privilégio. Talvez o Galo tenha opções à altura do 11 inicial, mas a maioria não consegue suprir ausências ou fazer mudanças durante a partida de forma a impactar no rendimento do time, e muito menos consegue ter os melhores jogadores do país no seu elenco. Então partimos disso. O fator econômico, o poder de compra, impacta muito e coloca os clubes mais ricos à frente da largada em relação aos outros. Mas aí começa um questionamento. Isso é o fator determinante para o sucesso? É mais importante que tática e principalmente que atuações de pessoas que de fato fazem o jogo acontecer, como treinadores e jogadores? Eu vou citar um exemplo aqui para começar. Você provavelmente se lembra do Leicester, campeão em 2016 na liga mais rica e competitiva do mundo, certo? Dando um breve contexto, o clube foi vendido em 2010 para um fundo asiático, então teve uma capacidade maior de crescimento do que teria sem essa ajuda financeira. Mas isso foi determinante para a conquista 6 anos depois? Bom, na minha opinião não, e eu vou te apresentar a visão agora. Mesmo com essa venda e com aportes financeiros maiores nas contratações, o Leicester ainda estava longe de bater de frente com os grandes ingleses. Para ter uma ideia, na temporada 2014-2015, a anterior ao título, o clube foi apenas o 12º em faturamento da liga, quase 200 milhões a menos que o primeiro lugar, que era o Manchester United. E essa aí era a folha salarial do Leicester na temporada em que foi campeão pela primeira vez na história. O clube era simplesmente o 17º em folha salarial de 20 clubes da liga. Então é bem simples a pergunta: o dinheiro influenciou no título do Leicester? A diferença absurda de poder econômico entre os times foi fator determinante para a conquista? Não foi, já que o clube não tinha capacidade alguma de competir economicamente com os grandes e tinha jogadores muito inferiores tecnicamente. O argumento que a maioria usou naquele vídeo de que apenas por comprar os melhores jogadores já tornava a diferença entre times inalcançável se prova falso. O Leicester não tinha os melhores jogadores, não tinha poder econômico para bater de frente nem sequer com metade dos clubes da liga, e mesmo assim foi campeão, no campeonato mais difícil e rico do mundo. Vamos passar para um outro lado desse argumento agora? O PSG vem dominando a Ligue 1, mas não é segredo para ninguém que o principal objetivo deles não é a Liga Nacional, e sim conquistar a Europa. O
O PSG já é o 5º clube mais rico do mundo, ficando à frente de Bayern de Munique, Chelsea e Barcelona, sendo que esses 3 clubes têm conquistas recentes de Champions. Barcelona um pouco menos recente, mas em 2015 o PSG já havia começado com seus investimentos milionários. Quando consideramos os gastos para a montagem dos elencos atuais, o PSG é o 4º clube que mais gastou no mundo todo. Então eu te pergunto, segundo essa lógica, que apenas o dinheiro influencia o resultado em campo, ou é o principal fator para que um time tenha sucesso e seja muito superior a outro, por que para o PSG isso não funcionou? Por que para o Chelsea, que foi o que mais gastou recentemente, não serviu nem para o clube sequer chegar perto de ganhar uma Copa Nacional? É muito simples, porque o dinheiro não é o principal fator de uma conquista, nunca foi e nunca vai ser. É claro que tem grande influência, eu já falei isso, a maioria dos times campeões estão no topo das listas de mais ricos, mas esse não é o principal fator para um bom trabalho. Caso fosse, o Chelsea teria ganhado ao menos um título no ano passado e terminou em 12º na Premier League, nem pegando vaga para a Champions ou sequer qualquer competição internacional. E atualmente está em 10º na competição. Já dá para cravar que não será campeão de novo, mesmo sendo o clube que mais investiu no mundo todo. O PSG sempre vem vencendo a Ligue 1, mas também perdeu um título para o Lille na temporada 2021, sendo que este tinha a 4ª maior folha e com um abismo para o time da capital. E esse não é o objetivo do clube. Apesar de eu não concordar com a galera que diz respeito o título nacional, trata como nada o PSG ser campeão da Ligue 1, é fato que o objetivo dos caras é a Champions, e o dinheiro não fez esse milagre acontecer. Isso porque o trabalho, a mentalidade, a postura do time em campo é que de fato determina o sucesso. O PSG tem um pouco de semelhança com o Manchester United em relação às trocas de técnicos sem qualquer similaridade entre si, como Tuchel, Pochettino e Luis Henrique, por exemplo. Isso bagunça o clube. Fez investimentos gigantes, montou times com Ibrahimovic, Neymar e Messi recentemente, tem Mbappé, mas isso não é suficiente. O PSG é a quebra dessa ideia que só trazer os melhores jogadores fará um time ter sucesso. Não faz. Sem um treinador que encontre uma forma de jogar competitiva com os clubes que têm treinadores que fazem isso, não importa quanto dinheiro seja investido, o título não vem. Dá uma olhada na postura dos jogadores do PSG nas eliminações para Real Madrid em 17 e 18 e na temporada passada contra o Bayern, e me fala que foi falta de dinheiro que proporcionou aquela diferença absurda entre os times. Além de ser impossível falar isso, já que o PSG investiu mais que eles, é antilógico pelo peso que os jogadores e treinadores têm numa partida em relação a qualquer outro fator. Então, enfim, esse vídeo não vai ser tão longo. Eu apenas achei interessante comentar sobre esse assunto porque teve muita gente falando isso no vídeo sobre a mentalidade do futebol brasileiro. E a minha opinião é que o fator econômico está abaixo desse, e de diversos outros que fazem com que a diferença do futebol local para o europeu seja gigantesca. Não é e nunca foi só o dinheiro. Na década de 90, não havia essa disparidade absurda entre as moedas. E para onde nossos jogadores iam? Ah, mas teve Romário que saiu do Barcelona para vir ao Flamengo. Sim, cara, teve isso. E teve Ronaldo que ficou na Europa indo para Inter de Milão, Denilson no Betis. Você tem o zagueiro que virou treinador, Antônio Carlos Zago, que em 92 foi campeão da Libertadores com o São Paulo e foi jogar no Albacete. Meu amigo, você sabe quem é Albacete? Eu não faço ideia, mas sei que não é ninguém na Espanha. Até para clubes pequenos da Europa, os caras iam, assim como acontece hoje. Isso acontecia desde a década de 60 e até antes disso. Sempre foi dinheiro? Também vi comentários sobre a Lei Bosman, que de fato mudou completamente a política de transferências no mundo do futebol. Mas isso é algo ruim? Na minha visão, mais liberdade de escolha para o clube e o jogador não é algo ruim, mas entendo quem tem a opinião de que a imprevisibilidade era atrativa antes dessa lei, como Estrela Vermelha sendo campeão da Champions, por exemplo, algo que nunca mais aconteceu. Mas sobre apenas o dinheiro ser o principal fator para uma transferência, não é. Caso fosse, os jogadores não sairiam daqui para jogar na Europa, mesmo em clubes pequenos, em momentos em que a disparidade monetária não era tão abismal como é hoje. É claro que ganhar milhões a mais vai fazer com que a cabeça do jogador se condicione a sair daqui para jogar na Europa, mas lá é onde estão os melhores, onde tem os melhores técnicos e jogadores. Quantos jovens jogadores brasileiros você vê em entrevistas dizendo que um dos maiores sonhos, se não o maior, é jogar a Champions League? Isso também passa pela valorização do produto,
e tem conexão com o que eu digo sobre a mentalidade no último vídeo. E cara, eu já estava finalizando esse vídeo por aqui, só que eu reparei que usei apenas o exemplo do Leicester e pode gerar pouca força para quem tem essa ideia de economia como fator determinante no sucesso, e parece ser uma exceção à regra e algo quase inalcançável. Então, para citar mais exemplos, como você acha que o Aston Villa está fazendo essa ótima temporada atual? É pelo dinheiro, visto que eles têm menor orçamento e investimento que Chelsea, Arsenal, City, United e vários outros? Eles estão em segundo no momento em que gravo esse vídeo, à frente de todos esses. Como você, que acha que a diferença financeira é o que determina um time em campo, explica isso? Como você explica o Brighton e o Brentford fazendo jogos duros em todos os confrontos com esses times? Só para trazer o exemplo do vídeo anterior, o argumento de muitos foi que era impossível o Fluminense jogar de igual para igual contra o City por conta da diferença financeira. Não tinha nada a ver com tática, empenho, mentalidade e trabalho em campo. Então, como o Brentford faz isso? Eles têm uma grande diferença financeira também. Como você explica o Brentford vencer constantemente todos os maiores clubes da liga? Ao meu ver, o fator determinante para que isso aconteça é o trabalho nos treinamentos e em campo. O trabalho é excelente. O Brentford tem melhores jogadores que o Manchester City? Tem algum jogador que sequer possa ser equiparado a algum jogador que o City gastou milhões para contratar? Então, como você explica eles terem vencido 2 vezes na mesma temporada o clube mais forte e valioso do mundo? Esses comentários mais extremos dizendo que somente o dinheiro proporciona essa distância entre o futebol brasileiro e europeu é só mais um ponto que entra no fator mentalidade e que atrasa o futebol nacional. Com certeza, cara, é só pelo dinheiro sim que os clubes brasileiros são amassados quando jogam contra europeus. No momento em que eu li esses comentários, os exemplos contraditórios foram aparecendo. Não vejo qualquer lógica, e a realidade prova que não é tão simples assim. Não é somente o dinheiro que faz um clube ser vencedor. O Girona nessa temporada te faz pensar em algo? Até pouco tempo estavam na liderança e atualmente estão em segundo, empatados em pontos com o Real Madrid. Se você pegar a escalação mais valiosa de La Liga, não tem um único jogador do Girona. Mas aí eu excluí Vini Júnior e Bellingham, porque são 2 jogadores que destoam um pouco, para ver se aparece algum do clube catalão. Mas não. Nico Williams e Brais Mendes é quem o substitui, jogadores de Atlético de Bilbao e Real Sociedad. Mas então vamos tentar tirar Rodrigo e Valverde, que também estão um pouco acima. E olha só, de novo, nenhum jogador do Girona. Se eu excluir todos os jogadores de Barcelona e Real Madrid dessa busca, o único jogador do Girona que aparece é Dovbyk, com 28 milhões de euros de valor de mercado. O maior jogador do clube nesse quesito é o brasileiro Savinho, que tem 30 milhões de euros atualmente. Mas só está nesse valor porque ele passou por uma valorização de 500% pelo que vem fazendo nessa temporada. Ou seja, o Girona não gastou nem perto disso para ter o cara no elenco. No início da temporada, o Girona tinha apenas o 14º valor de mercado da liga, e agora está na 2ª posição. E para fechar, em valor pago pelo time, o Girona fica em 15º na lista. Pagou apenas 33 milhões de euros pelo time, 543 milhões a menos que o Real Madrid, 341 milhões a menos que o Barcelona, time que eles já venceram na temporada e venceram jogando muito melhor. Mas ainda tem gente que diz coisas como: dá 200 milhões na mão do Fluminense para você ver o que fazem. Me fala, cara, por que o Girona, com toda essa diferença, é vice-líder de La Liga? O principal fator que separa os clubes não é a economia? Se tática, trabalho do treinador e dos jogadores, mentalidade, determinação, empenho em campo, propósito de jogo claro e objetivo e variações táticas de acordo com o adversário enfrentado tem menos importância que o fator financeiro, me explica o que faz o Girona ter essa temporada que vem tendo. Quer mais exemplos? O Bayer Leverkusen tem o 4º maior valor gasto da Bundesliga, ficando atrás de Bayern de Munique, Leipzig e Borussia Dortmund. Apesar da diferença ser menos que no caso do Girona, o valor investido foi mais importante para o clube estar atualmente na liderança do campeonato que o trabalho de Xabi Alonso. O Nice, na França, tem só o 5º gasto com o plantel e está atualmente em 2º. E o detalhe é que o Nice tomou apenas 9 gols até aqui. Junto com a Inter de Milão, são os times que têm as melhores defesas de todos os clubes das principais ligas europeias. Quer exemplo na Itália? O Bolonha foi o 12º na lista de valor pago pelo time e atualmente está fazendo uma ótima campanha, estando em 5º e brigando por vaga na Champions League. Usando mais um exemplo contrário, que demonstra que só ter dinheiro em investimento não faz um time ser competitivo, tem os recentes times da Arábia, que contrataram diversos jogadores renomados, mas o futebol local ainda não mudou.
não vai ser de uma hora para outra. Pode mudar daqui a um tempo, e até acredito que vai, mas apenas contratar jogadores não faz dos times serem competitivos fora do âmbito nacional. Vide o exemplo de Al Ittihad no Mundial, que tomou um sonoro couro para o Al Ahly do Egito. Só comprando jogadores bons, sem mudar a mentalidade, a qualidade tática e diversos outros fatores, nenhum time é campeão ou joga de igual para igual contra qualquer um que tem essas qualidades. Eu usei vários exemplos atuais dessa temporada 23-24, mas na história tem inúmeros outros casos que contrapõem essa ideia de que o dinheiro é o fator determinante no futebol e principalmente na conduta do time em campo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aí embaixo a sua visão sobre o assunto e me fala se você gostou dessa ideia de sempre fazer um vídeo complementar que não é necessariamente uma parte 2, mas sim um complemento ao assunto do vídeo, porque com todo mundo é assim, nunca é possível falar sobre todos os assuntos. Se você acha que trazer um complemento usando como base as dúvidas e contrapontos que a galera traz nos comentários, comenta por favor aí embaixo e se quiser pode dar qualquer sugestão de tema que queira ver aqui no canal. No mais é isso e até a próxima análise de Trave a Trave.